A pergunta como surge uma época nesse contexto que o Valentim está trazendo, está invocando esse contexto de Heidegger e a questão acerca da história do ser, é uma maneira de invocar a questão da origem da subjetividade ou da subjetividade dessa marca, né, desse marco da modernidade, digamos, pós-cartesiano, daquilo que o Heidegger chama muitas vezes de metafísica da subjetividade. E metafísica da subjetividade é aquilo que, em certo sentido, baliza uma distinção entre o humano e o não humano na forma moderna. Aquilo que o Agamben, no Aberto, chama da máquina antropológica moderna. A máquina que distingue o sujeito do objeto em termos de como uma forma de entender a humanidade, seu caráter sui generis em relação a todo o resto. Criador de mundo é uma expressão. Mas antes da gente pensar nisso, e isso vai ser de alguma maneira problematizado, a ideia do Valentim é focar sobre essa modernidade, né? Ou seja, essa modernidade que é aparentemente marcada pela subjetividade, que é marcada por essa metafísica da subjetividade, que é marcada por essa presença do sujeito, por essa presença também da mente, essa instauração da res cogitans por Descartes. Então esse momento é um momento bastante crucial para a construção que ele está fazendo, porque, em certo sentido, a invenção da subjetividade ou a instauração da subjetividade, ela é também coincidente com uma época de peculiar excepcionalismo humano, aquilo que o Philippe Descola vai chamar de naturalismo, a ideia que a humanidade ela é excepcional em relação a todo o resto, porque a humanidade sai da natureza, ela é cultura, a humanidade ela tem uma capacidade de interioridade que o resto do mundo não tem. Então todo o resto é uma fisicalidade sem interioridade, e a humanidade tem uma interioridade, as diferentes partes da humanidade teriam, então, portanto, diferentes interioridades, o que levaria a gente a pensar muito confortavelmente na ideia de pluralismo étnico ou multiculturalismo muito facilmente, né? Porque justamente essa ideia de que a fisicalidade é aquilo que a gente comparte com todo o resto, é uma espécie de elemento natural, mas o elemento cultural é um elemento diferente, um elemento extra, um elemento que não se entende em termos naturais. E essa distinção é também a distinção entre natureza e aquilo que está fora da natureza. Portanto, o sobrenatural, e também aquilo que é extramundano, aquilo que está fora do mundo, aquilo que está fora do mundo porque é, por exemplo, o criador do mundo, aquilo que está fora do mundo porque é o externo ao mundo, é aquilo em relação ao qual o mundo se instaura. Então é esse elemento transcendental,
existencial, nos termos do Ser e Tempo, que faz com que o Dasein seja o centro do mundo, o centro do seu mundo, que é o mundo com sentido. O Dasein é aquele que confere ao mundo o seu sentido. Então é a época desse excepcionalismo humano, se vocês quiserem, a época desse antropocentrismo, é a época da subjetividade, a gente vai voltar a isso, e a época da modernidade e a época da colonização. Ou seja, trata-se de uma época em que o século XVII é uma época em que a empreitada colonial já começa a dar forma ao pensamento europeu. O pensamento europeu torna-se um pensamento colonial. Ele tem que se inventar como um pensamento o pensamento daquele que tem como acaso, destino ou acidente dominar o mundo. Ou seja, o europeu passa a ter um pensamento imperial enquanto europeu, no sentido até então não visto, porque a gente vai voltar ao Catatal algumas vezes, mas numa nota do Catatal, do Leminski, o Leminski escreve: para o europeu, o Brasil soava absurdo que era preciso exorcizar a golpes de lógica, tecnologia, mitologia, repressões. Então é essa relação com a dominação do absurdo, mais ou menos esse é o momento da modernidade. Então pensar na colonialidade é pensar também nesse elemento em que o humano ele tem que se entender como um elemento normativo, que também é o que dá direito, no limite, à colonização. A colonização é feita pela cruz, é feita pelo metal, mas ela de alguma maneira também tem que ser feita a partir de uma universalidade europeia, e uma universalidade, digamos assim, sobrenatural ou extramundana. E aí surge a era da subjetividade, a era da metafísica da subjetividade. A metafísica da subjetividade está inserida nessa espécie de segurança dos povos europeus, essa certeza de que se trata de que nada pode ameaçá-los, de que nada pode colocá-los em xeque. A certeza da modernidade, ela mais ou menos se alicerça dessa maneira, essa espécie de universalidade que vai ser o prêmio da vitória sobre a corrida colonial, que na verdade é uma vitória já dada. Assim, trata-se de escolher quanta intensidade de exploração colonial você vai ter. E essa intensidade envolve também mortes, conquistas, acidentes, mas ela está inserida num marco e que ela não vai voltar atrás. Então é isso, assim, a colonialidade ela não volta atrás, ela é uma marcha à frente interminável.
Então é nesse contexto que aparece o a metafísica da subjetividade. Mas o que é a metafísica da subjetividade? Para Heidegger, a metafísica da subjetividade é fundamentalmente a metafísica da representação. Isso aparece muito claramente na ideia de Weltanschauung, que é muito importante no capítulo do Valentin, porque ele diz assim, ele considerando a conferência de 38 do Heidegger, que se chama, que é justamente sobre as visões de mundo, ele diz que as visões de mundo a ideia de uma visão de mundo é uma ideia ela mesma já moderna, né? Então a visão de mundo, ela não é alguma coisa que, por exemplo, existe então uma visão de mundo moderna e uma visão de mundo pré-moderna ou não moderna. A tese é que a visão de mundo é a própria marca da modernidade. Como se a gente pode se perguntar então o que sobra para o resto dos tempos, o resto das épocas. A época que não é uma época de metafísica da subjetividade é uma época que não tem visão de mundo, não tem representação. O mundo não é entendido como uma representação, o mundo não é entendido a partir de uma visão de mundo. Então justamente a visão de mundo ela é ou seja, olhar o mundo, olhar a história em termos de visão do mundo é olhar a história desde o ponto de vista moderno. Isso que Heidegger quer resistir. Ele quer entender, ao contrário, que é o termo a própria alguma outra coisa que é o motor da história. E a história não é feita de sucessivas visões de mundo. A ideia de que você tem sucessivas visões de mundo já é uma ideia de uma disposição, ou se vocês quiserem, de um Geschick, de um envio moderno. E esse envio que seria digamos, uma doação, ela é específica de um certo tempo. Então você não tem doações na mesma forma anteriores à modernidade. Então é como se a própria forma Weltanschauung, a própria forma visões de mundo, é uma forma moderna. E é interessante a gente pensar justamente nesse elemento naturalista, nos termos do Descolat, como eu estava falando, né? Porque o Descolat então vai dizer, olha, na verdade a gente tem no naturalismo a gente tem um mononaturalismo, a gente tem uma visão da fisicalidade que ela é única e universal, e que nós somos, os colonizadores, somos os guardiões dessa visão. E nós temos a interioridade, que é alguma coisa própria nossa, como a subjetividade, digamos. Então, a subjetividade é que permite ter visões de mundo. Então, a ideia de que diferentes interioridades têm diferentes visões de mundo é a ideia moderna que baliza
diversidade tanto, tanto espacial quanto temporal. Essa ideia de que, sim, então tem uma subjetividade, tem uma coisa interior que vê o mundo de uma certa maneira. Mas isso, Heidegger vai dizer, isso é uma disposição específica, isso é uma dispensação específica, isso é um envio específico. Né? E aí, justamente a tensão que o Valentim está construindo é a tensão entre ontologia fundamental, como eu falei acho que em outras oportunidades, entre ontologia fundamental, que é a ontologia do ser e tempo, e a ideia mesmo de história do ser. Uma noção muito complicada, a noção de história e história do ser é muito complicada, como a gente, como ele termina o capítulo dizendo, como a gente vai discutir. Então, a tensão é entre a ontologia fundamental, a ontologia do ser e tempo, e a ontologia e a história do ser. A história do ser é o ser que entrega diferentes épocas, entrega diferentes apropriações, né, que é a ideia mesma da Ereignis. Só que lembrar sempre que não é que a apropriação é uma dessas épocas, né? A apropriação é aquilo no qual o ser aparece. Não é que o ser aparece como apropriação, mas a apropriação é o que concede o ser. A história do ser é a história da apropriação, no sentido de que o motor da história do ser é a apropriação. É o evento, é o acontecimento apropriador. E o acontecimento apropriador que leva a representação, a época da representação, a época que começa com Descartes. Bom, a metafísica da subjetividade. Então, Descartes inventa, cria então essa subjetividade que vai depois ser desenvolvida de várias maneiras, sem nunca ser completamente superada, e ela é desenvolvida de 3 maneiras, pelo menos, que são muito importantes e muito influentes no que a gente chama de cânone da história da filosofia moderna. A maneira de Leibniz, a maneira de Hegel, as duas que Heidegger gosta de citar nesse contexto, e também, é claro, justamente a maneira de Kant. Ou seja, aqui é como se a invenção da subjetividade já fosse a invenção de a invenção do correlacionismo. A invenção da subjetividade torna possível o correlacionismo. Agora vamos pensar nessa história do jeito que o Heidegger está pensando, né? Então, ali, ou seja, quando a subjetividade é criada, a possibilidade do correlacionismo já está dada. Né? É como se fosse o envio de toda essa história, de toda essa maneira de enxergar, maneira de proceder no mundo, tá? Que é uma história, a história do ser é uma história nossa, mas não é uma história em que nós protagonizamos, é uma história em que o ser nos apropria de uma certa forma, né? Então nós somos objetos dessa apropriação, vamos dizer. Agora, a palavra objetos não é a palavra perfeita, né? Porque objeto é o que a gente faz quando a gente está dentro da representação. Então Descartes, criando a subjetividade, ele torna possível uma empreitada como a empreitada de Leibniz, que é a empreitada de dizer, bom, então na verdade, por toda parte a representação do mundo, por toda parte há representações, o mundo é composto de representações, e ele se anima por meio das suas representações. Há, portanto, uma unidade representativa, que é uma unidade de ação por toda parte, e mesmo na menor matéria possível há essa unidade de representação que nem sequer precisa ter janelas, porque essa unidade de representação é tal que ela já contém o mundo desde o seu ponto de vista dentro de si.
Então é como se fosse uma espécie de levada, como se fosse levar a variável independente, o caráter de variável independente da res cogitans ao último termo. Né? Cada uma dessas substâncias representativas, elas são absolutamente independentes de qualquer outra coisa que não seja res cogitans. Na verdade, nem sequer uma instância de substância é dependente das demais. Todas elas dependem apenas, como e aqui Leibniz está com Descartes, elas dependem simplesmente de Deus. Mas o que é mais importante, elas não dependem de nada de extenso. Elas não precisam conferir no mundo alguma coisa para ver se está assim mesmo. Elas agem do mesmo jeito. Elas agem do jeito que elas foram programadas a agir. E a programação da ação é um assunto entre res cogitans e Deus. Entre as cogitações, os elementos que cogitam e Deus. Então é como se fosse uma espécie de preparação para uma completa colonização do mundo material, desse mundo bárbaro que o estranho, absurdo que o Leminski está falando. Então é como se fosse uma espécie de lugar-tenente de uma operação de colonização da materialidade, que é absolutamente, como eu estou falando, né? A marcha colonial é uma marcha sem marcha atrás. É uma marcha que não hesita, ela vai sempre para frente. Por que nesse caso em particular? Nesse caso em particular, porque a matéria não pode opor resistência. Não há resistência alguma. A resistência, aquilo que aparece como resistência é, na verdade, uma outra mônada, e uma outra mônada, e uma outra mônada. Toda essa pluralidade de mônadas que formam representações. Agora, essas representações, elas não são elas poderiam combater entre si. Na verdade, elas não combatem entre si, porque em certo sentido existe um desenho divino que predetermina nesse momento inicial toda a ação, predeterminando o quê? Que representações cada uma dessas mônadas vai ter. Então a escolha do conjunto de mônadas que vai compor o mundo, que é a própria escolha do mundo, é uma escolha da representação. Deus não escolheu o mundo e depois vieram as representações do mundo. Deus escolheu uma representação do mundo, um conjunto de representações do mundo. Ele escolheu uma espécie de ele escolheu dramatis personae, que são representações, né? Então, e essas representações, elas vão atuar por elas mesmas. Elas não precisam consulta a nada de externo. E nada de externo significa matéria nenhuma, né? Porque elas estão, em certo sentido, formando um mundo. É isso que significa a ideia de harmonia pré-estabelecida. A harmonia pré-estabelecida é uma harmonia de representações. Ela não é uma harmonia de substâncias de diferentes tipos. É uma harmonia de representações. Então, essa é uma maneira, digamos assim, a maneira que vai dar em todo. Eu penso que isso vai dar justamente em todo o panpsiquismo que paira as margens da modernidade, mas que não é alheia à modernidade. Esse panpsiquismo, ou seja, por exemplo, quando a gente diz assim, mas na verdade, veja bem, quando a gente fala de perspectivismo ameríndio, existe uma espécie de figuração
do perspectivismo, por exemplo, nas filosofias europeias, europeíssimas, de Leibniz, por exemplo. Né? E sem essa observação, uma observação complicada. Há elementos leibnizianos e, de fato, Leibniz pode se aproximar de um perspectivismo. Há um certo perspectivismo leibniziano. A gente não dá para dizer não, e de fato Leibniz caminha no sentido de, nessa apologia do sujeito, ele preferir, digamos, uma certa dose de antropomorfismo a um explícito antropocentrismo. Sem dúvida. Porém, aqui uma diferença muito importante. Né? A diferença muito importante se chama Descartes. Né? E aqui é por isso que o catatal é tão importante como mecanismo de aproximação do estranho Brasil ao cartésio. Por que Descartes? Porque justamente a metafísica é a subjetividade que permite o perspectivismo leibniziano. O perspectivismo ameríndio, como a gente vai ver, é uma coisa um pouco diferente, né? E essa diferença talvez seja crucial. A diferença é que o perspectivismo, ou o animismo, se vocês quiserem, o animismo é centrado no corpo, né? É centrado na corporeidade, no multinaturalismo. O multinaturalismo é muito diferente dessa pluralidade de representações. Então, essa é uma diferença muito importante. O que faz a modernidade europeia como época do excepcionalismo humano, como época da colonialidade, da qual a gente está ainda, né? A gente está nela ainda, né? A gente não saiu desse escopo cartesiano, nem é claro que a gente saiba como fazer isso. De toda maneira, independente da sina do correlacionismo, da era do correlato, do que vai acontecer daqui para frente, a ideia é que em Descartes você tem essa primazia da representação. Essa primazia da representação vai adquirir essa forma em Leibniz, a forma de que o mundo é feito de representações do mundo. Né? Então a ideia é, bom, claro, então tá. Então tudo é o que? Água? Não, tudo é representação do mundo. Mais ou menos, digamos, Leibniz como um pré-socrático em 10 segundos. Uma outra forma que a metafísica da subjetividade adquire, e de novo, esse termo é um termo interessante porque a gente pode pensar, sempre ter em mente também a análise que o Meillassoux faz das metafísicas da subjetividade, que também usa mais ou menos exemplos como o exemplo de Leibniz de um lado, o exemplo de Hegel de outro. No exemplo de Hegel, você tem a ideia de que existe uma espécie de subjetividade que é o lugar da história, né, e que é constituída pela história, né, essa espécie de subjetividade que abriga e é abrigada pela história, essa subjetividade histórica até o fim. E aqui basicamente a gente não está num terreno tão diferente, talvez a gente não está no terreno de um perspectivismo, a gente está no terreno de que a sucessivos momentos da história eles vão constituindo representações. Eles talvez vão constituindo representações ao infinito. Talvez esse choque de representações leve a uma espécie de convergência. De toda maneira, é como se o mundo fosse substituído pela capacidade do conceito de pensá-lo,
o mundo é o pensável. Aqui a palavra representação pode ser um problema, é uma palavra que pode causar um certo mal-estar, porque Hegel de fato não estava falando de representações, ele estava falando do que a gente faz quando a gente constrói, mantém e aplica representações, que é uma atividade conceitual. E essa atividade conceitual é que é uma atividade, digamos, é a atividade do sujeito pensante, é essa capacidade, de novo, que de alguma maneira se apresenta. Muito diferente de Descartes, sem dúvida, né? Ou seja, não é que os conceitos são, digamos, partes do nosso pensamento, ou seja, são dominados pelo nosso pensamento. Os conceitos, a gente não tem a subjetividade aqui não é, como também não é em Leibniz, alguma coisa que a gente possa, de alguma maneira, ter autonomia. A subjetividade não implica autonomia, né? Mas ela implica esse caráter especial da res, cogitans no limite. E a terceira personagem é a personagem que, digamos assim, inaugura, pelo menos na história mais fácil de contar, mais à mão, o correlacionismo, seja o que Kant faz. Então, aqui é interessante que, num determinado momento do capítulo, ele cita o seminário de Thor, que é esses 4 seminários, praticamente os últimos seminários do Heidegger em 69, acho que 67, de 65 até 72. São esses seminários, assim, digamos, quase testamentários, né? E ele se pergunta, um dos objetivos centrais do Valentim aqui é se perguntar justamente qual é o papel da ontologia fundamental depois de todos esses anos. Ou seja, afinal de contas, por que a ontologia fundamental vai ser mais do que, lembrando de uma pergunta que a gente teve na síncrona passada, vai ser mais do que o romance ruim, a pergunta pela coisa. E aí ele diz, essa história de Descartes, que veio e duvidou, e com isso se tornou um subjetivista, e fundou, assim, a história do conhecimento, dá, sem dúvida, a imagem usual. Mas ela é, no máximo, um romance ruim. De maneira nenhuma, uma história em que o movimento do ser se faz visível. Pronto. Então é mais ou menos como se fosse uma espécie de história para despistar, né? E aí a pergunta que o Valentim vai fazer vai ser, será que o Ser e Tempo também não é um romance ruim? Ou seja, afinal de contas, por que analisar o Dasein nos seus existenciais? Por que essa ontologia fundamental? O próprio Heidegger reconhece que o Ser e Tempo pode dar a impressão de uma compreensão do projeto como uma espécie de realização humana. Ou seja, se vocês quiserem, da história do ser como uma realização humana, pode dar a impressão de que o humano é protagonista e não só palco, se vocês quiserem, da história do ser. E, portanto, no limite, como se fosse uma espécie de volta à subjetividade. Volta a uma estrutura subjetiva. Mas, então, Kant, né? Lá no seminário de Thor, ele diz assim, no que o presente das Anwesende, né? Ou seja, aquilo que se presencia, e o que se mostra a partir de si mesmo são de todo um. Uma tal unidade é para Kant absolutamente impossível. E aqui ele vai apresentar as coisas de um jeito muito interessante. Para os gregos, as coisas aparecem. Para Kant, as coisas me aparecem. No tempo entre eles sucedeu
que o ente se tornou objeto, Gegenstand. Essa expressão que não tem correspondente em grego. Então é essa transformação em objeto que é consumada então em Kant. Então o fenômeno kantiano não é o fenômeno grego. Então é quase como se, de alguma maneira, a gente pudesse pensar que o parágrafo 7 do Ser e Tempo tem nas suas entrelinhas todo o projeto futuro do Heidegger, fenomenológico e pós-fenomenológico. No seguinte sentido, se trata de saber o que é uma manifestação. Uma manifestação é uma manifestação a mim, interessa a mim enquanto aquele que aqui uma coisa se presencia, ou uma manifestação é um fenômeno no sentido de alguma coisa que, digamos assim, decide de seu próprio acordo se presenciar, decide de seu próprio acordo se manifestar. Então, existe uma espécie de mostrar-se, ou existe apenas nós que, digamos, recebemos as manifestações. E aí é que eu acho que aparece uma questão bem importante, a questão de que em Kant já fica claro que esse fenômeno, no sentido do objeto, daquilo que aparece para mim, pode ser tal que uma coisa pode, enquanto objeto, ser instada a se apresentar. A apresentação, as condições da apresentação, elas podem ser controladas. E esse controle das condições de apresentação é que estão inseridas dentro de uma metafísica da subjetividade da representação, porque justamente pensando de novo com Leibniz, por exemplo, né? Então o que importa é que alguma coisa se apresente a mim numa certa perspectiva, é isso que vai fazer o mundo ser o que ele é. Então Kant, analogamente, né? Ou seja, com a diferença que você não tem um monte de mônadas, você tem uma mônada que é estruturada na sua estruturada normativamente, né? E essa normatividade que garante a universalidade e a necessidade das suas representações. E essa mônada digamos, o sujeito transcendental. Então você tem apenas uma aqui, né? Mas na verdade você não tem um fenômeno, você não tem alguma coisa que se apresenta, você tem alguma coisa que se apresenta a mim e isso basta. Então essa condição de apresentar-se, como se Kant mudasse o foco para o que faz com que alguma coisa se apresente. E essa é a pergunta que de alguma maneira está marcada pela possibilidade da representação, de uma metafísica centrada na representação. Mas não é só uma metafísica centrada na representação que leva a isso. A história da metafísica, ela já tem dentro de si a subjetividade. Porque a representação, ou seja, esse subterrâneo daquilo que aparece a mim, daquilo que se presencia a mim, a própria separação entre o sensível e o inteligível. A ideia de que existe o inteligível, em Kant você vai dizer, olha, na verdade o inteligível, eu sou o parâmetro do inteligível, e o parâmetro é essa mônada, como eu diria, é esse sujeito transcendental, que é um sujeito suposto já como um humano universal. Bom,
Bom, enfim, ou seja, mais mesmo para além do sujeito humano universal. É um sujeito, é qualquer sujeito capaz de experiência. Então é como se fosse uma espécie de critério normativo para a gente saber quem vai ter uma genuína representação, que é aquela genuína representação, e quem aquela genuína representação que é a representação que nós temos, e quem vai ter um rendimento, digamos, menor que esse. Mas isso já está inscrito na separação entre o sensível e o inteligível. Ou seja, a ideia de que o inteligível é inteligível para alguém já prefigura a possibilidade do do sujeito, da metafísica do sujeito. Então é como se a metafísica do sujeito fosse uma espécie de consequência da metafísica, do surgimento da metafísica, da história da metafísica. Então esse surgimento, ou seja, o sujeito ele não é uma invenção autônoma do sujeito, né? O sujeito ele é um produto de uma história de lida com o mundo, vamos dizer. Aí poder, vigência, dominação, Austrag, resolução ou destituição do humano, como Heidegger vai dizer, tudo isso é conjurado na história do ser, nessa etapa metafísica da história do ser, que começa com a separação do sensível e inteligível, e depois vai dizer, olha, na verdade o inteligível precisa de uma espécie de guardião, o inteligível precisa de uma inteligência, que inteligência é essa? E aí o sujeito então aparece, né? O sujeito aparece como uma representação, como uma Weltanschauung, como uma visão de mundo. Então é como se tivesse um antropocentrismo na história da metafísica, mas esse antropocentrismo, ele mesmo, não é um antropocentrismo que é fiel ao antropo, né? Ele é fiel ao centrismo, ele é fiel ao inteligível, ele é fiel àquele que guarda o inteligível. Então o humano pode ser transitório nisso. O humano pode ser simplesmente uma espécie de guardião temporário disso. Mas a época da metafísica da subjetividade é a época em que a humanidade faz essa expansão colonial, faz essa expansão em direção ao universal, e faz essa expansão centrando na sua capacidade de representar as coisas. A capacidade de representar que não uma capacidade de representar que não uma capacidade de representar que de alguma maneira estabelece para si os critérios do que vai ser considerado o inteligível de alguma coisa. Mas esses critérios que a humanidade dá para si, eles só são possíveis uma vez que o sensível e o inteligível foram separados. Sim, pela humanidade. É por isso que é essa pergunta. Seria que a humanidade continua sendo o palco da história do ser. Mas, ou seja, não é o sujeito. É como se o sujeito fosse uma espécie de apropriação, né? E esse é o elemento, né? Fosse apropriado por alguma outra coisa para executar esse papel de representador,
né? Ou seja, a representação, o sujeito é aliciado por uma metafísica da representação, por uma metafísica da subjetividade. Então a metafísica da subjetividade, ela não é um produto, portanto, da história humana, da história humana, da história, digamos, uma decisão do sujeito humano, do sujeito moderno. Essa é uma história moderna da modernidade. O Heidegger vai dizer, talvez o predomínio da ideia, a metafísica da subjetividade é o começo de uma decadência mais vasta. Isso vai te citando na página 70, 71, um texto que as questões fundamentais da filosofia, né? Ele diz assim: pois Descartes não traz a filosofia de volta para a sua questão fundamental. Bom, a questão fundamental digamos, na parada, na ladainha heideggeriana, a Seinsfrage, né? Ou seja, a pergunta pelo ser, mas sim a conduz definitivamente para fora dela, e isso com a aparência de um novo início. Contudo, essas sentenças só se deixam demonstrar se a questão fundamental é encontrada e questionada, pois apenas a partir disso se deixa avaliar em que medida a extensão à época da filosofia que Descartes inaugurou é uma decadência. O predomínio da ideia matemática de métodos foca pela raiz a questão fundamental da filosofia. O ponto de Descartes é que é o método matemático que vai produzir o sujeito, e não o contrário. Essa é a ideia. Ou seja, não é que o sujeito se inventa e aí vai criar um jeito, vai falar assim, agora eu preciso ter certeza e agora eu preciso de um método, digamos, que me dê alguma certeza e eu procuro na matemática alguma inspiração para isso. Não. É a construção do método da matemática, que é um produto da história da metafísica, que produz a representação que vai construir o sujeito. Então, é isso, ou seja, como método da matemática, como se o método da matemática fosse uma espécie de elemento de uma representação do mundo, e essa representação do mundo precisa de alguma coisa que seja o suporte, o hipokeimenon, o subjectum dessa inteligibilidade. Então a inteligência é uma invenção da inteligibilidade, a gente poderia dizer. A inteligência é uma invenção da separação, portanto, entre sensível e inteligível. É isso que é muito importante. O sensível, uma vez que você faz essa distinção, aí você precisa da inteligência. E a inteligência constrói uma representação e constrói o sujeito. É essa a artimanha da história do ser. É como se o Heidegger estivesse dizendo assim: há um destino que surge nesse momento. Esse destino não é um destino humano, é um destino que passa pelo humano, e que o humano pode, uma análise do humano pode eventualmente, a questão da ontologia fundamental, pode eventualmente elucidar. Mas a partir do momento em que você separa o sensível e o inteligível, a inteligência está criada. E a inteligência é justamente essa máquina metódica de extrair a inteligibilidade. A inteligência é o que? A inteligência humana ou a inteligência artificial? Não importa. A questão da inteligência artificial também se coloca quando você separa o sensível do inteligível. Essa questão também tá lá. Ela não está distante. Essa questão aparece aí, e ela vai, digamos assim, qual a palavra que eu quero? Ela vai se desfraldar, melhor ainda, ela vai se desempacotar. Entende? Ou seja, o gesto metafísico vai precisar ser desempacotado na metafísica da subjetividade.
Mas isso não quer dizer, em absoluto, portanto, que a metafísica da subjetividade é uma reação nossa, em nome da autonomia, diante de qualquer, digamos, estrutura opressiva da igreja medieval e tal. Não. Essa autonomia ela é forjada pela separação entre o sensível e o inteligível. É esse o ponto, né? Então a metafísica da representação não é uma metafísica de ruptura, é uma metafísica que uma continuidade da história anterior. Então, quando Heidegger se pergunta sobre Descartes, o que é Descartes? É a descoberta do sujeito e uma nova estrutura para o método matemático? E diz, não, ao contrário, ele é o produto da criação de um método pela necessidade de captura da inteligibilidade, em última instância pela separação entre inteligível e sensível, que vai gerar o sujeito, que vai gerar a inteligência e que vai gerar, portanto esse elemento do inteligível, do guardião do inteligível, esse elemento inteligente, essa res cogitans. Então é quase como se, de alguma maneira, Leibniz é muito importante para a maneira como Heidegger está pensando no mundo, né? Então, ou seja, o mundo não só as representações, mas ele aquilo que um certo gesto descortina. Então a história é um descortinamento. A história ou seja, em certo sentido, houve uma Sein-Geschickes, uma dispensação, um envio, um dom, uma dádiva do ser. E essa dádiva do ser vai se manifestando de várias maneiras. Então, o que a gente pode fazer com respeito a isso? Essa pergunta de Heidegger é uma pergunta muito importante. Ele pergunta, então, será que tem um jeito da gente sair da modernidade, talvez por uma espécie de fidelidade ao ser, que pede por uma outra apropriação? E aí ele vai dizer assim, olha, na verdade, o que pode virar, o que pode fazer a virada se é um gesto nosso, é um gesto de atenção àquilo que foi escondido durante esse processo todo. E aquilo que foi escondido durante esse processo todo é justamente a capacidade de um gesto como esse, ou seja, a força de um gesto como esse, a força do ser em uma história, o gesto como esse, que é o gesto da separação entre o inteligível e o sensível, uma certa maneira de estar no mundo, uma espécie de história habitada em que as coisas aparecem para nós como tendo um inteligível separado do sensível. O que é um evento não na nossa visão de mundo, é um evento no mundo inteiro, porque o mundo inteiro vai sofrer isso, entende? A filosofia moderna, em particular, por exemplo, né, ela não é um acontecimento que se dá a nós, ela se dá a todos os povos colonizados, digamos, a todas as partes do mundo colonizadas, humanas e não humanas. Então não é simplesmente alguma coisa que se dá na nossa visão de mundo. O efeito disso sei lá, vamos falar assim grosseiramente, é antropológico, é biológico, é geológico. Estou passando.
Então, é essa, é essa, essa passagem, essa força histórica, que não é a força histórica do humano tomando conta do mundo. O humano tomando conta do mundo é uma parte dessa coisa toda. Então, pensando de novo no antropoceno, né? É uma força biológica, uma força antropológica, uma força biológica, e não é porque nós temos esse poder colonial, é porque esse poder colonial se apropriou de nós. E não se trata de dizer assim, queremos o original, aquilo que não foi apropriado, queremos a humanidade em última, aquela essência humana ahistórica. Não há uma essência humana ahistórica. O que há daqui a pouco a gente volta a falar do ahistórico, que é muito importante, né? Inclusive apontando para o Valentim, para a própria Terra, junto com Michel Haar. Mas não é uma essência humana ahistórica. É justamente a ideia de que a humanidade talvez tenha sido um elemento nessa história. Então, quando ele vai falar de Austrag, quando ele vai falar do fim do humano, quando ele vai falar do abandono do humano, ele está falando em parte de uma saída, né? Ele está falando de um humano que vai embora, né? Que é como se fosse uma espécie de instrumento da história. Isso que é a apropriação. A gente pode entender a apropriação o ser ele toma conta das coisas e as instrumentaliza. Então a autonomia é um instrumento da história da representação, se vocês quiserem, da história do niilismo, para usar o termo nietzscheano, que num certo período o Heidegger gostava de usar, período dos anos 30. Ou seja, é o niilismo que conduz essa história toda. Então, mito e filosofia. É como se a filosofia ela tivesse inserida numa história que talvez só possa ser capturada por meio de mitos. Mitos, vamos pensar em mitos assim, realmente no sentido dos mitos, como a gente usa, por exemplo, no cânone platônico, como a gente fala, sei lá, o mito de Fedro, né, o mito de Menon, né, o mito, né, sei lá, o mito o mito da República, né? Então, quando a gente fala desses mitos, é isso, né? Assim, é como se esses mitos, eles, em certo sentido, inaugurassem uma certa maneira de pensar e de agir. Se vocês quiserem pensar com a Isabelle Stengers, uma espécie de ecologia das práticas. E a ecologia das práticas que é inaugurada com essa crença de que você pode arrancar o inteligível do sensível, e aí você produz inteligência e toda a história, e produz talvez o humano, né? O humano como esse ser racional, né? O pensamento que se distingue de qualquer outro, porque é um pensamento que está submisso à correção. E o que é a correção? A correção é a representação, né? A correção é uma representação correta ou uma representação incorreta. Então é aí que aparece a questão acerca da história, né? Então a história é mais ou menos dessa natureza.
tal como aparece em Heidegger. Mas então, aí o Valentin chega nesse esforço por se perguntar a relação entre a ontologia fundamental e a história do ser. Ele então se pergunta o que ele diz. A questão que se impõe à modernidade é sobre se é historicamente possível descrever, está na 83, ou sequer conceber o acontecimento que instaura como época, sem que nisso mesmo se experimente e interprete esse acontecimento no seu interesse autocentrado, enquanto época da imagem do mundo. É forçoso perguntar até que ponto Heidegger, em sua meditação sobre a história da metafísica, efetivamente pretende, e nesse caso se consegue, reverter contra a época moderna a sua própria, o fundamento metafísico sobre o qual ela se assenta. E aí isso é o suficiente para ele entrar na noção de Ereignis, a ideia de apropriação, tal como aparece em Tempo e Ser, e aí ele vai dizer a apropriação, ela não é a ela, a Ereignis, é que pertence o ser, e não que a Ereignis é um momento da história do ser, ou seja, Ereignis é histórica. Ou seja, esse acontecimento, a apropriação, ele é ahistórico. Essa dispensação, esse que chiques, ele é histórico, né? Ele é extra-histórico. E aí aparece toda a questão tão interessante, porque aí você pode perguntar, e é por isso que você se pergunta pelo mito, e é por isso que você pode se perguntar sobre o sobrenatural, e é por isso que você pode se perguntar sobre sobre um outro elemento extramundano, se você quiser. Mas a pergunta que fica no ar é essa. No final de 83 ele diz: diante de tal consideração, a pergunta propriamente moderna, pelo fundamento das transformações epocais, ou ainda como surge uma época, revela-se ela mesma como uma pergunta de caráter metafísico, a qual escapa o traço não histórico sem destino da Ereignis, da apropriação. Mais ainda, é o conceito mesmo de história que acarretaria a restrição da apropriação, aquilo que não tem destino. Ao seu envio como ser, ou seja, o esquecimento de que a apropriação é em si mesma expropriação. Termo que, bem a propósito, Heidegger vincula ao esquecimento, ao lete dos gregos antigos. Então é isso, né? Ou seja, essa ideia de apropriação como uma expropriação. Não uma expropriação que vem de alguma coisa que vem de próprio, né? É por isso que a noção de palco é uma noção interessante. Mas da onde que vem então essa Ereignis? É a pergunta que você pode fazer. E o que ele aponta na 85 é o seguinte: não seria esse elemento estrangeiro à história a própria Terra? E ele responde: sem dúvida, a convergência é parcial, pois Harari entende que a Terra, ele está aqui com Michel Haar, né, e um pouco antes ele está falando sobre a dimensão terrestre comum a toda a humanidade, ou seja, em cada um desses momentos de apropriação da humanidade e de produção da humanidade, tudo isso foi feito na Terra. A Terra é uma espécie de condição de possibilidade dessa parada, se vocês quiserem. Ou seja,
o ponto do Har é que a Terra seria externa à história. A Terra não tem história. De novo, qualquer evocação a Schelling aqui e a toda a Natural Philosophy parece inapropriada, mas não acidental, não é uma mera coincidência. Parece que isso está sendo evocado aqui, né? Então, essa exterioridade da Ereignis a história, que é também da própria Terra. Ainda assim, o Valentim diz, a fratura da história não implica um abandono da ideia mesma do ser, nem pois da centralidade da essência humana. Ela significa antes que o ser não jamais foi integralmente historial, ou seja, que há uma essência invariável, não historial do homem, diz o Har. Então há uma espécie de filiação do humano, mesmo que se destitua à Terra. Mas uma questão é colocada aqui, né? A questão de se esse extra-histórico, ou melhor que isso, o suporte da história, ou melhor que isso, o motor da história, não poderia ser pensado como a Terra. E é isso que é, digamos, a incursão, a deriva mitológica, se vocês quiserem, a deriva mítica. Seja, talvez a gente possa pensar que a história da separação entre o sensível e o inteligível, a história da metafísica, que vai dar origem à metafísica da subjetividade em particular, é uma trama na Terra. É ela mesma uma trama uma produção, uma apropriação da Terra. Então, assim, não é a Terra porque ela não é que a Terra é também o palco, né, como parece muitas vezes para Heidegger, né? Ou seja, é mais palco ainda do que o Dasein, né? Mas isso é sentido igualmente palco. Mas talvez seja a Terra justamente esse elemento da Ereignis que vai nos apropriando, né? Esse elemento da Ereignis que conduz a história. Ou seja, a história não é uma história da autonomia, porque a autonomia ela mesma é histórica. Mas não quer dizer que tudo é histórico. Alguma coisa não é histórico. O que não é histórico? A apropriação. Mas o que está apropriando? A resposta do Heidegger é simples, é dizer assim, bom, o ser. Mas aí, o ser não é nada mais do que um dom da apropriação. Ou seja, o ser não precede a apropriação. E é por isso que não há, digamos assim, a autenticidade, o próprio, o último, aquilo que não foi apropriado, aquilo que está fora da apropriação, aquilo que é anterior a toda a apropriação. Isso não há. Por que não há? Porque não tem uma essência última histórica. Que a histórico não é uma essência. Né? A história é feita, o controle de uma época da história é o controle da essência da verdade para aquela época. Então a essência da verdade para a época moderna, por exemplo, é a representação. Então uma vez que você tem a essência da verdade, ali você tem o que está valendo e o que não está valendo. Mas essência alguma é a histórica. O que é ahistórico é essa apropriação, que é essa Geschickes, que é esse dom. Dom e Geschickes nem é a melhor palavra, porque na verdade talvez já seja produto
de uma era ontoteológica, de uma era metafísica, que a gente pense naquilo que acontece a nós, que acontece em nós como sendo uma dispensação ou um dom, porque na verdade não é um dom, né? Na verdade pode ser simplesmente um roubo ao qual a gente não deve gratidão nenhuma. A gente não deve, por exemplo, nenhuma intenção de conservação. Então aquilo que se dá, não se dá porque se dá. Se dá porque nos rouba, toma espaço, apropria. A gente vai pensar nisso. Então é como se fosse uma espécie de história ingrata, né? Mas da onde que vem essa apropriação? Da onde que vem esse acontecimento? Da onde que vem esse elemento? E aí a pergunta que fica pode ser uma pergunta assim, talvez venha da Terra, né? Talvez venha justamente desse elemento que está fora do pensamento, como se tivesse uma espécie de astúcia da Terra, uma espécie de astúcia da Terra na história, em que a Terra se apresenta na história, mas ela mesma não é histórica, porque, segundo Heidegger, a Ereignis não é histórica. A Ereignis é a condição de possibilidade para que a história aconteça. A Ereignis é essa apropriação, né? Esse gesto de dar-se que não é um dar-se, né? É uma ocupação de espaço. A gente pode chamar de ocupação, a gente pudesse chamar Ereignis de ocupação. Então, o que é a ocupação? A ocupação envolve um território. E é um território, é disso que a gente está falando, de um conjunto de territórios, de terrenos que são então marcados, ocupados, cercados, né? Há um cercamento aí, isso aqui vai ser o humano, isso aqui vai ser a ontoteologia, isso aqui vai ser a metafísica, isso aqui vai ser a representação. Então, esse cercamento, é desse cercamento que a gente está falando, é esse cercamento que é a própria apropriação. É esse cercamento que é a própria ocupação. Então, é na Terra que isso se dá. E é da Terra que isso se trata. É do terreno que isso se trata. É do território que se trata. Então, talvez em última instância, essa é uma espécie de história da Terra. Uma espécie de artimanha da Terra, como eu disse, mas uma espécie de Terra como super sujeito, não como objeto, mas como aquilo de que toda a nossa história é efeito, né? Toda a nossa história é efeito de alguma coisa que é desse acontecimento, e que é terrenal, e que é a ocupação, a apropriação de um certo espaço, que nunca é um espaço desocupado, porque dizer que não tem um próprio, não tem aquilo que há historicamente é a ocupação primordial, básica, original, arcaica, arquetípica, anterior a qualquer coisa. Dizer que não há isso é dizer também que não há um nada, né? Não é que não havia nada antes não havia nada, antes havia uma terra sem ocupação nenhuma. É que sim, sempre houve ocupações, né? Sempre houve ocupações, e
E essas ocupações é que são um pouco essa história astuta da terra, a história astuta do território onde se dá. Então essa história astuta, de uma maneira geral, do espaço ocupado do território.